Boa noite a todos. Na noite de hoje, nossa aula será sobre tons de direita. Nós vamos tentar compreender a maneira como a direita se divide, que são dois principais segmentos, ou espectros, ou setores, e como se dá essa relação dentro da própria direita e também no embate externo contra a esquerda. Nós vamos entender então que este aqui é o cenário atual, tá, de organização dos segmentos, digamos assim, políticos, ideológicos que estão dentro da direita. Então é algo referente à atualidade, não é algo referente, por exemplo, ao histórico dos segmentos dentro da direita ou dentro da esquerda, não é isso que nós vamos tratar. Nós vamos tratar como se organiza hoje. E nós estamos aqui colocando que esses são as duas grandes alas que todos os partidos, grupos, ideologias, ideias, todos se organizam, tanto em nível nacional aqui de Brasil, como mundial, né? Então, principalmente assim, Europa, Estados Unidos, também segue essa mesma ordem aqui, essa mesma divisão aqui. Então, nós vamos compreender, nesse cenário atual, como isso afeta a política, tanto a forma de fazer política, inclusive eleitoral, da própria direita, e como muitas vezes isso aqui não é compreendido, essa divisão ela não é reconhecida e não é compreendida, ou seja, ela não está clara para a maioria dos eleitores e nem tampouco dos atores políticos que estão lá dentro. E isso faz com que, qual é o resultado dessa falta de esclarecimento? É justamente que muitas vezes a direita briga entre si nas suas alas internas, porque ela não está, porque os pontos não estão bem colocados, as bandeiras de cada um não estão bem colocadas, e ocorre uma briga de diálogo, ao passo que nós vamos defender que, na medida que cada segmento conheça exatamente o seu espectro, conheça a sua posição, isso faz com que a própria relação entre os segmentos possam se dar de forma mais cooperativa. E isso, obviamente, vai trazer um efeito na disputa esquerda versus direita, que também faz parte desse cenário atual, né? Então, quando a gente fala desses termos, nós vamos primeiro conceituar, entender quais são esses dois atores, dois agentes, duas alas aqui, né? Então, vamos falar primeiro em conservadorismo. Quando a gente fala na ala conservadora, devemos entender que ela atualmente, ela é maior em número de representantes políticos, até eleitores, do que os liberais. Ela é muito maior, na verdade. Se a gente pegar em nível Brasil, ou Estados Unidos, ou mesmo Europa, há muito mais conservadores, partidos, candidatos, eleitores, do que liberais. O liberalismo, na verdade, é aquele que flerta com aquilo que a gente chama de ANCAP também, né? ANCAP, que é anarcocapitalismo, que é uma versão mais acentuada daquilo que é o liberalismo. O anarcocapitalismo é aquela versão que vai dizer que Estado nenhum é necessário, ao passo que o liberalismo vai centrar suas atenções principalmente no Estado mínimo, né? Ou seja, que é reduzir o Estado, que é o Estado se desfazer de funções que na visão do liberalismo não são necessárias, não são atribuições do Estado, e que o Estado deve centrar sua função naquilo que é sua atribuição e pronto, e ficar por aí, né? Que seria o Estado mínimo. Então, quando a gente fala nesse segmento, ele ainda é composto essencialmente por uma pequena parcela da população, muitas vezes jovens, que compreenderam, estudaram esse tema e que entenderam que essa é a melhor forma de organização política, né? E esse conservadorismo, como dito, ele é formado por aquelas alas tradicionais conservadoras do país. Então, aquelas alas que vão considerar pautas morais, por exemplo, especialmente aquelas ligadas ao cristianismo, ou seja, que o Estado deve reger leis que estejam em consonância com pautas morais do cristianismo. O conservadorismo também vai ter um viés de entender que, do ponto de vista econômico, que o Estado deve proteger a indústria nacional, então tem um certo protecionismo aqui. E do ponto de vista administrativo, o conservadorismo também entende
ele não reconhece o Estado mínimo como necessário, mas na verdade o Estado tem funções, e uma delas é isso, ajudar a proteger a indústria nacional, além de estar implícito também um pouco de populismo maior, né? Então, algum nacionalismo, algum populismo moral, tudo está nessa ala do conservadorismo. Então, são os setores mais tradicionais da sociedade. Por sua vez, o liberalismo, ele tem pautas que se diferem até bastante desse conservadorismo, que vai se referir, por exemplo, uma delas já dito como Estado mínimo, então não vai se considerar, por exemplo, que o Estado tenha que proteger a indústria nacional, mas ao contrário, o liberalismo, o anarcocapitalismo vai dizer que a melhor forma de fomentar a economia é justamente por meio da livre concorrência, do livre mercado, do livre comércio. Então, quanto menos regras tiver, quanto mais os agentes particulares, produtivos puderem trabalhar com menos regras, mais a economia vai desenvolver. Então, essa é a concepção teórica do liberalismo, né? Então não precisaria proteção. Na verdade, para o liberalismo essas proteções só vão atrapalhar, a médio prazo vão atrapalhar. Embora a curto prazo possa aparentar ali alguma vantagem, a médio e longo prazo vão causar problemas para o país. Aí nós podemos pegar alguns países que implantaram políticas nacionalistas mais profundas, o caso da Argentina, por exemplo. Isso aconteceu ao longo do tempo, o Estado cada vez mais cheio de funções, mais custoso, mais intervencionista, mais regras econômicas, até que chega um ponto que a economia do país começa a regredir bastante. Então essa é uma proposição que os liberais vão colocar. Ao passo que agora, por exemplo, com a chegada do Milei no poder e com algumas desregulamentações, né? Porque obviamente não é em um mandato e não é um presidente que chegou que vai conseguir mudar aquilo que já está instituído há décadas, talvez até século, né? Que já vem sendo construído, né? Então, dentro dessa proposta, se entende que na medida que vai se desregulamentando, afrouxando regras, retirando regras, a economia vai se levantar sozinha pela atuação dos agentes particulares, lá, dos agentes privados produtivos na economia, né? E o liberalismo, do ponto de vista moral, também. Na verdade, toda a ideia de liberdades individuais, ela é uma ideia do liberalismo. Só que isso foi traduzido como políticas identitárias dentro da esquerda. Então a esquerda teve muita competência em captar essas pautas, captar essas bandeiras e trazer para si uma pauta que na verdade era do liberalismo. Mas qual é a diferença? A forma como a esquerda trabalha a questão da identitária, das liberdades individuais, é bastante diferente da forma como o liberalismo trabalha. A esquerda vai propor uma série de intervenções estatais, políticas estatais, até impositivas, né, por meio de legislações, de políticas, de criação de uma série de regras e aplicação de recursos também. Ao passo que, do ponto de vista liberal, liberdades individuais é o quê? É o respeito do indivíduo, tanto primeiramente ao espaço daquele indivíduo, e esse indivíduo também sendo consciente de respeitar o espaço do outro. Então, na medida que os espaços individuais são respeitados, não vai haver ofensas por causa de quesitos como escolhas de sexualidade, ou de crenças, ou de qualquer outro aspecto, né? Porque a questão individual é muito respeitada. Então essa é a forma como o liberalismo vai entender. Mas as pautas das liberdades individuais são próprias do liberalismo e ele não vai defender pautas morais como os conservadores defendem, por exemplo. Então essas já são algumas diferenças. Bom, uma vez elencadas as diferenças, se eu lembrar de outras aqui que eu não citei, eu trago elas aqui. Mas uma vez citadas as diferenças, nós vamos trazer assim, bom, qual o problema então dessas alas muitas vezes, primeiramente os políticos já estão lá, e depois os próprios eleitores, qual o problema de cada um não entender bem essas diferenças? Quando os eleitores e os agentes e os atores políticos não entendem essa diferença, ocorre muitas vezes uma briga que seria desnecessária dentro das alas da direita, como aconteceu na própria eleição agora de 2022, em que alguns segmentos que se diziam de direita bandearam para a esquerda, porque
talvez não se deu um entendimento aqui do que era a agenda de cada uma dessas pautas aqui, desses setores, e que havia espaço tanto para liberais como para conservadores dentro da própria direita, né? E contrário a isso, quando esses segmentos entendem a sua posição, a sua agenda, então é possível que a relação entre elas seja pautada tanto pelo contato e cooperação mútua, mas também pelo entendimento de que há diferenças. Ou seja, esse entendimento faz toda a diferença na hora do apoio político, na hora do fazer político, na hora de uma eleição, por exemplo. Porque com isso não vai correr o risco, como houve, de pessoas que são desses setores bandearem para o lado que é muito mais oposto ainda, nós vamos ver aqui, porque houve o desentendimento de pautas, ou desentendimento de visões de mundo dentro dessa mesma feição aqui, né? Bom, então essa é a diferença que nós devemos entender, qual é o impacto disso, né? E aí nós temos que trazer um ponto aqui, que até vou anotar aqui porque isso é importante, que é o liberalismo não é esquerda. E por que eu tenho que dizer isso? Por que é importante a gente pautar isso? Nós vamos ter que conceituar outra questão aqui. Por vezes, conservadores, especialmente aqueles ligados ao monarquismo, eles dizem que liberalismo é esquerda também. Só que por que isso é um equívoco? E por que nós vamos destacar aqui? Quando a gente fala em esquerda ou direita, se nós considerarmos que tudo que é conservador é direita e tudo que é progressista é esquerda, então nós vamos ter que voltar na história até o início da humanidade. Porque não é assim que funciona. Nós temos que entender o cenário atual, porque os conceitos vão se reformulando. Se nós compararmos uma monarquia tradicional quase feudal a ideias republicanas que vão surgindo, bom, então o liberalismo vai ser de esquerda. Mas só que ele não é esquerda. E por que ele não é? Porque esquerda é aquilo que está ligado a comunismo, tá? Comunismo no cenário de hoje. Só isso, comunismo, socialismo. Se não estiver ligado ao comunismo e socialismo, não é esquerda. Então nós devemos traçar essa posição para entendermos melhor. A gente não pode voltar na história ao ponto de... Porque nós vamos voltar no Império Romano. O que era o cristianismo, então, para os conservadores judeus? Para os conservadores lá das sinagogas, ou mesmo para o clero religioso da própria Roma anterior ao cristianismo, né? Então são movimentos, todo movimento novo que vai surgir nós vamos chamar de esquerda? Não, vai depender da proposta que ele trouxer, né? Então não é assim que nós não podemos voltar tanto, a gente tem que entender o cenário atual, e aí nós vamos cravar aqui, se não está ligado a propostas comunista e socialista, não é esquerda, tá? Então o liberalismo ele vai se colocar como a direita liberal, que vai se diferenciar bastante da direita conservadora. E aí nós vamos entender, bom, mas e aí como é que fica a divisão aqui e o embate entre liberalismo e conservadorismo? A gente pode dizer que esse embate ele acontece, existe e deve existir. O que não pode existir é, em razão de disputas aqui, disputas internas, haver traições dentro daquela ala, apoiando uma ala que é muito mais diferente ainda, que traz propostas que são muito mais deletérias para qualquer coisa que se proponha aqui, né? Então, o que importa nessa negociação aqui, nessa relação política aqui, é que haja uma cooperação naquilo que é possível haver, e qualquer embate aqui seja para o futuro, porque a disputa é somente essa daqui, hoje. A disputa hoje é essa. A disputa que pode trazer benefícios para os países é essa aqui. Até porque, aí nós vamos falar aqui, o aspecto antiquado dessa esquerda ligado a comunismo, ao socialismo. Ora, essa é uma ideia, uma proposição do século XX, que já demonstrou no século XX que não deu certo. E o mais importante, o que aqui?
ela não conquista mais ninguém. Ninguém mais de gerações tem vindo, assim, do ponto de vista coletivo. Individualmente vai ter algumas pessoas ali que ainda vão acreditar nisso, né? Vão se emocionar. Mas ela não conquista mais corações como solução para o mundo, pelo fato de que ela não deu certo. Essa ideia de que vai chegar um Estado cheio das virtudes, vai melhorar a vida para todo mundo, porque aquilo que é particular não tem virtude. Esse discurso não deu certo e se mostrou a miséria que causou em países. Cuba está destruída, a Venezuela está destruída, diversos países estão destruídos. A Europa em franca decadência. Então, essas propostas não conquistam mais. Então, e elas eram mantidas pelo quê? Por uma força centralizadora, tanto de imprensa como de Estado, todos trabalhando juntos para manter essa ideia aqui. Porém, quando surge a tecnologia das redes sociais, que permitem as pessoas se comunicarem entre si, tecnologias que parecem muito simples, mas que mudaram tudo, como um WhatsApp, uma mensagem de celular, um Facebook, um Instagram, um YouTube, em que as pessoas estão ali, como eu estou aqui conversando com vocês, trazendo ideias, isso fez toda a diferença. Isso fez com que, rapidamente, em questão de uma década agora, a juventude já tenha decaído muito nisso aqui, porque antes as instituições escolar, a mídia, toda fomentava um discurso de esquerda, um discurso socialista, no revisionismo histórico, a partir de uma teoria crítica, como a gente viu lá na outra aula, a função da teoria crítica, que é, na verdade, preparar as consciências para um regime socialista, comunista, e conseguiu. Tá? Só que na medida que veio a informação descentralizada, tanto essas instituições tradicionais centralizadoras estatais perderam força, como se entendeu que certos valores são naturais, como a liberdade, como a não imposição de um Estado sobre a pessoa, mesmo que ela não queira algo, o Estado impor. Isso não é moral, não é ético de maneira nenhuma, né? Aliás, é imoral, é antiético essa proposta de que o Estado deve impor tudo, e quem não aceitar isso vai acontecer aquilo que aconteceu com todos os opositores do regime, desaparecer, sumir, né? Então, essa é a questão que está acontecendo aqui, né? Que nós não vamos relacionar o liberalismo à esquerda, e nós vamos considerar que esse é o escopo e esse é o que envolve toda a prática da esquerda nesse embate aqui, né? Bom, então quando a gente fala aqui especialmente em esquerda, eu já acentuei isso daqui, né? Então esquerda vai ser só isso. E isso é o que vai definir a luta atual, a luta presente, tá? A luta presente, eu vou botar aqui para nós marcarmos, presente, para concluir o que nós estamos falando. A luta presente é esse embate, e só isso que importa. Por quê? Porque essa ideologia deletéria do século XX deve ser superada e dar lugar a outras disputas. É claro que disputas vão existir sempre, nunca vai deixar de existir, e talvez sejam mais radicais no futuro do que nós temos hoje. Talvez surjam disputas mais radicais, como houveram disputas imensas no passado, em todo o tempo, porque assim se faz a história. Só que essa disputa aqui, superando essa daqui, vai ser já um avanço, uma vez que essa aqui está propondo o autoritarismo, essa aqui está propondo a imposição de regras, a usurpação por meio de impostos e uma série de coisas. Então, essa ideologia que já está decaindo, já está decadente, só está restando ainda esses líderes antiquados que viram a União Soviética, já estão lá com seus cabelinhos brancos, que fizeram política nos anos 70, 80, 90, viveram ainda. A juventude que está vindo não vivenciou aquilo, e alguns que ainda bandeiam para esse lado, muitas vezes é por causa do identitarismo, e porque não compreenderam que as liberdades individuais de verdade estão no liberalismo e não no identitarismo, tá? Não no identitarismo de esquerda, mas só nisso aqui, em qualquer uma das suas faces, né? Eu, pessoalmente, não creio em uma sociedade sem Estado, absolutamente. Em outra aula nós vamos tratar sobre a teoria do Estado racional e o que ele significa, que está vinculado a isso aqui.
mas o anarcocapitalismo pode servir como uma referência de certas políticas e como uma referência para nos apresentar como certas coisas funcionam. Tá? Então essa é a luta, como dito, para nós concluirmos isso aqui, em que daqui para frente nós devemos chegar a um ponto de já não ter mais esse segmento, porque ele é extremamente prejudicial para a sociedade, para os indivíduos, para todos. E a disputa deve ser entre outros segmentos que devem tentar disputar, mas tentar se entender entre si na medida do possível, né? Então essa é a luta hoje. Ainda é uma luta do século XXI porque é muito recente a queda e todas as experiências deram errado. Então justamente por isso que essas pautas não conquistam mais almas, não conquistam mais ideais de ninguém e nem a luta de ninguém. Só ainda de alguns que restaram, que conseguem convencer pessoalmente um ou outro. Mas a informação descentralizada tem a cada dia sobrepujado isso, né? Então esse é o posicionamento e a conceituação disso daqui. Nós vamos então entender isso aqui. Por que é deletério e por que é prejudicial? A gente até já falou a maior parte desses pontos, mas vamos só citar porque eu escrevi aqui. Regimes que têm a sua agenda e a sua pauta baseada no socialismo, no comunismo, são por princípio autoritárias. E por isso que elas não são uma opção. Por isso que elas devem ser superadas. E superá-las será um ganho para todos, um ganho para a humanidade. Porque, por princípio, porque todos esses partidos, grupos que seguem isso aqui, eles conhecem e seguem o marxismo. Eles leem. Por mais que digam que não, por mais que aparentem certo liberalismo, leem e na medida que é possível dentro de um país escalar e implantar seu regime, a proposta é porque está lá. É ditadura do proletariado. É assim que é entendido as coisas, né? Então, ele prega o coletivismo impositivo, ou seja, mesmo quem não aceita algo, quem não aceita uma política, tem que arcar, tem que bancar, imposto como forma de opressão. Então eu posso ser extremamente contra o aborto, mas sai do meu imposto também dinheiro para aborto. Eu posso ser contra a política tal, mas sai do do imposto que eu pago também sai. Quando numa sociedade atual, nós já deveríamos pensar que tudo aquilo que for além da atribuição principal do Estado, que é especialmente a paz social, deve ser de cunho voluntário. Quem não quiser contribuir, não contribui. E aquelas pessoas que são adeptas do identitarismo, de coisa, podem apoiar, tirar do seu bolso, pagar e assim fica tudo bem. Assim seria uma forma até liberal de entender as coisas, porque não tem autoritarismo. Aquela pessoa que ela acredita naquilo, que ela apoia, por exemplo, o aborto, ela vai lá, se faz um fundo para isso, ela tira dinheiro do bolso, coloca lá e paga. Mas aquele que é moralmente contra, ele não deveria ser obrigado a fazer isso, porque isso é deletério demais, isso é até humilhante para uma pessoa ter que apoiar dessa maneira de forma impositiva, né? Então, políticas bancadas mesmo por quem discorda, tá? E aí vamos tocar numa pauta só para concluir aqui. Alguns filantropos, artistas e até funcionários públicos, nós vamos falar aqui, mas especialmente filantropos. Quem são os filantropos que eu cito aqui? Muitos bilionários de nível global até, que partem para o esquerdismo, para apoiar esses regimes no mundo todo, com todo o seu poder. Mas onde é que está o problema disso daí? O problema está justamente que diversos desses filantropos são herdeiros de fortunas bilionárias e eles têm um remorso da fortuna que têm em relação à vida que eles levam perto das pessoas comuns, tá? Então o que eles fazem? Por ter esses remorsos, isso seria fácil de resolver. Eles querem doar a fortuna deles, e muitas vezes eles doam parte da fortuna. Bom, até aí não tem problema nenhum. O fato deles ter remorso não tem problema, porque é algo individual deles. Eles podem procurar tratamento ou não, ou ficar com isso mesmo. E o fato deles doar as fortunas, ou quererem doar, não tem problema nenhum também, porque a fortuna é particular. Eles doam para quem eles quiserem. Mas qual é o problema? Na verdade, boa parte deles utiliza o seu poder e o seu dinheiro não para doar de forma particular. Utiliza para fomentar e patrocinar políticas e regimes socialistas comunistas. Ou seja,
eles vão fazer os outros pagarem. Mesmo quem não concorda com as suas ideias vai ter que pagar. Então, o pobre vai pagar, o trabalhador médio vai pagar, o classe média vai pagar aquilo que o filantropo quer que pague, que seja pago. Em vez, sendo que seria mais fácil ele doar a fortuna dele e encerrou o assunto, vai acabar o ressentimento dele, vai acabar o remorso, tudo. Mas não, então esse é o grande erro, ficar apoiando essas políticas, ao invés de simplesmente criar uma fundação particular e ficar doando lá, fazendo ações. Pronto. Quando a gente fala, por exemplo, em funcionalismo público também, o funcionário pode pensar assim, mas como é que eu vou apoiar o liberalismo se aí vai contra mim mesmo? Bom, primeiramente nós temos uma ordem das coisas. Aquele que já é a lei, a lei republicana vale para aquilo que dali para diante. Então, nenhum funcionário público vai ou deve ser demitido pelo fato de que o Estado está sendo reduzido. Não. Até porque, mesmo que se não precisa demitir ninguém, naturalmente dentro de 20, 25 anos, todos já estão aposentados daquela idade ali, a partir daquela lei. Então, rapidamente, um Estado pode se tornar mínimo, simplesmente com política. Só não contratando mais, o Estado em 20 ou 25 anos, todos já se aposentaram. Tá? Então, o funcionário público tem também um dever moral, quando ele prega a liberdade, de defender isto, porque senão ele vai estar se colocando do lado da servidão, do lado da opressão, tá? Então é uma questão moral e ética também para o funcionário público. Ele pode fazer a autocrítica e ver, bom, mas esse segmento que eu estou aqui, realmente isso aqui não faz sentido, só que outros segmentos do Estado fazem sentido, como por exemplo a segurança, o judiciário, são todos setores que estão ligados a funcionamento essencial, vital da questão do Estado, né? Não que não precise de reformas, por exemplo, dentro do judiciário, precisa, e mesmo quem está lá dentro pode propor essa reforma. Só que, então, esse dever, então não há contradição, não há paradoxo, não há problema nenhum nisso. O funcionário pode ser funcionário, ficar na sua função, porque ele já entrou mediante a outra lei, isso, como dito, é republicanismo, e ainda assim ser liberal, propor que o Estado vá se reduzindo gradualmente. Então essa é a questão. Então são esses os pontos que nós gostaríamos de destacar aqui nessa aula. No livro, aí na descrição vocês vão ver os livros que nós estamos propondo. Algumas dessas ideias aqui tá no livro Manifesto Cívico. Eu não estou com ele aqui para mostrar, mas eu vou botar aqui do lado na edição. Então, tá na descrição onde é que está esse livro, na Amazon, na Wiclap, vocês encontram lá livro físico, e-book, produtos ali que vocês apoiam o canal. Quem gostou do assunto se inscreva e nós vamos trazendo novos temas aqui. Essa é a nossa aula de hoje, agradeço, até mais.